Olá! Vamos mergulhar hoje no ponto de partida de qualquer processo judicial. A gente vai desvendar dois conceitos que são basicamente as chaves que abrem as portas da justiça: a jurisdição e o direito de ação. Vamos lá? Quem nunca, né? É uma reação super comum quando um conflito parece que não vai ter fim. É aquele pensamento que conecta o nosso dia a dia com esse universo gigantesco e às vezes meio assustador do direito. Mas calma, antes de sair processando, a gente precisa entender como esse primeiro passo funciona na prática. Pensa nessas ideias como se fossem as guardiãs, os porteiros do sistema de justiça. Elas são as chaves que destrancam a porta do tribunal. Sem entender o poder do tribunal para julgar e o nosso direito de pedir ajuda, um caso nem sequer sai do papel. E os nomes delas são jurisdição e ação. Mas antes de entrar nos detalhes desses nomes complicados, vamos dar um passo para trás. Por que a gente precisa de um sistema formal para começo de conversa? Simples, porque a sociedade precisa de um árbitro imparcial quando a coisa aperta. A regra geral é bem clara. Você não pode resolver as coisas na força, impondo a sua vontade. Isso, a autotutela, é proibido e pode até ser crime. Claro, existem umas exceções bem raras, tipo legítima defesa, mas a regra é que o Estado tem o monopólio da justiça. E isso é para garantir a ordem e evitar que tudo vire um caos. Agora, só porque a gente não pode sair por aí resolvendo tudo na força, não quer dizer que o tribunal seja a única saída. Na verdade, existem outros caminhos, muitas vezes bem mais eficientes, para resolver conflitos de forma amigável, sabe? Esses são os chamados equivalentes jurisdicionais. É um nome meio chique para métodos alternativos que incentivam as próprias pessoas envolvidas a acharem uma solução. E olha, muitas vezes é um caminho mais rápido, mais barato e com muito menos dor de cabeça. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Olha só, na mediação, o terceiro só ajuda na conversa, mas quem decide são as partes. Na conciliação, esse terceiro já é mais ativo. Ele dá sugestões, propõe acordos. E aí temos a arbitragem, que é diferente. Aqui, as partes entregam o poder de decisão para um especialista, e o que ele decidir está decidido. Tem força de sentença de juiz. O ponto principal aqui é o poder de decisão em cada um. Mas e quando esses métodos não funcionam? Ou quando o caso é complexo demais para um acordo? Bom, é aí que o Estado entra em cena com o seu poder. E isso nos leva direto para o nosso primeiro conceito-chave, a jurisdição. Jurisdição. Que palavra, né? Mas a ideia, no fundo, é simples. Jurisdição é a autoridade que um tribunal tem para poder sequer olhar para um caso. É o poder do Estado dizendo, ok, esse tipo de problema eu tenho competência para resolver. Sem jurisdição, o juiz simplesmente não pode fazer nada. A melhor analogia, e essa é ótima, é pensar na especialidade de um médico. Ninguém vai num cardiologista para consertar um osso quebrado, certo? Com a justiça é a mesma coisa. Não dá para levar um problema de família para um juiz que cuida de impostos. Cada tribunal tem a sua especialidade. Essa é a essência da jurisdição. E o que eu acho mais interessante aqui é que a jurisdição não é uma coisa robótica. O juiz não é só uma máquina que aplica a lei. Não, é uma função criativa. O juiz interpreta as leis, dentro de todo o contexto da Constituição, e o mais importante, ele tem o dever de explicar o porquê de cada decisão. Isso é o que garante transparência. Beleza, então a gente já entendeu o lado do tribunal, o poder dele. Mas e o nosso lado? O lado do cidadão. Como é que a gente faz para acionar essa máquina toda? Isso nos leva direto para o nosso segundo conceito fundamental. E essa chave se chama ação. O direito de ação é um direito fundamental garantido na nossa Constituição. É a certeza de que se um direito nosso for violado ou ameaçado, a porta do judiciário não pode ser fechada na nossa cara. É o direito de qualquer pessoa de ir lá e pedir ajuda. E aqui tem um detalhe muito, mas muito importante. Uma coisa é o direito de bater na porta do tribunal. Esse é universal, abstrato, todo mundo tem. Outra coisa bem diferente é ter o direito de que o seu caso seja julgado até o final, até ter uma sentença. Para isso acontecer, o caso precisa preencher uns requisitos, sabe? Precisa ter um motivo real, ser proposto pela pessoa certa. Essa frase resume perfeitamente a teoria da asserção, que é a que vale hoje nos nossos tribunais. Funciona assim. O juiz dá uma primeira olhada na história que a pessoa contou. Se aquilo que foi dito parece fazer sentido, se é plausível, o processo segue em frente. A investigação profunda, para saber se a pessoa tem mesmo razão, isso vem bem depois. Então, para uma ação poder existir, de verdade, ela precisa desses três pilares para ficar de pé. Primeiro, quem processa quem?
São as partes. Segundo, por que estão processando? Essa é a causa de pedir a história toda. E terceiro, o que exatamente querem? É o pedido. Se faltar qualquer um desses três, a ação nem começa direito. Certo. Então, depois de passar por essa jornada toda, entender a jurisdição, exercer o direito de ação, montar o processo, qual é o objetivo final? Onde a gente quer chegar? A gente quer uma resposta definitiva, uma que traga segurança e coloque um ponto final na discussão. E essa resposta final tem nome: coisa julgada. É ela que garante a segurança jurídica. Quando um processo acaba e não cabe mais nenhum recurso, aquela decisão vira a verdade legal daquele conflito. Isso quer dizer que o mesmo problema não pode ser discutido de novo. É o carimbo de assunto encerrado, que permite que a vida siga em frente. No fim das contas, nada disso é só burocracia, sabe? Jurisdição, ação, coisa julgada, tudo isso forma a estrutura que sustenta o nosso Estado de Direito. São as regras do jogo que garantem que os conflitos sejam resolvidos de forma organizada, que todo mundo tenha a chance de ser ouvido e que, no final, as decisões sejam respeitadas. Bom, esse foi o primeiro passo para desvendar como um processo judicial começa. Mas o mundo do direito é um universo gigante, cheio de outros conceitos fascinantes. Fica a pergunta, né? Qual outra parte desse quebra-cabeça jurídico parece um mistério que a gente precisa desvendar? A busca pelo conhecimento não para. Até a próxima!